Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nessa parte do nosso estudo, que a gente está vendo detalhes sobre Joseph Smith, fala pra mim, qual que é a imagem que você tem dele? Ele era um cara gente boa? Era um cara meio relax? Era um cara xarope? Ele era o tiozão da fazenda, simprão de tudo, humildão, ou era um cara assim mais orgulhosão? Eu tô dando uma olhadinha aqui num site chamado defendendoafé.com.br. Cara, achei algumas informações sobre Joseph Smith, mas assim, eu acho que esse site deveria se chamar Atacando a Fé. Pra mim, eu tô achando que esse site é espírita, mas assim, na página principal deles, eles têm, vamos dizer assim, né, as abas, e ele mostra, cara, só ataque a essa igreja, ataque àquela igreja, ataque àquela outra igreja. Pelo jeito que eu tô vendo aqui, que a ideia deles de defesa da fé é com ataque a outras denominações. Mas eu achei um enxerto interessante aqui no site deles, e se chama A Vanglória de Joseph Smith, foi postado em 2020. Vamos ver o que eles falam? Primeiro, que o que eles falam, eles nem falam, na verdade, nesse enxerto que eu peguei aqui. Eles só citam uma parte do livro História da Igreja, volume 6, página 408 e 409. É um pronunciamento de Joseph Smith, é o testemunho dele contra os dissidentes em Nauvoo. Dissidentes são, né, as pessoas que saíram da igreja. Esse site diz que Joseph Smith se vangloriou do que ele fez e que ele fez mais do que Jesus Cristo para manter a igreja unida. Eu já tinha ouvido alguma coisa sobre isso. Eu já tinha ouvido falar, Joseph Smith falou que ele era melhor do que Jesus Cristo, mais ou menos o que John Lennon fez. Confesso que assim, como membro da igreja, eu acho que eu ouvi isso, alguém falar, meio por cima, não foi, né, um debate, não me foi mostrado fontes ou qualquer coisa sobre esse assunto. Mas tinha um amigo meu que estava com a gente no meio dessa conversa e rebateu dizendo, não, foi falado errado, não foi bem isso que ele falou, o contexto está errado. Então, né, eu meio que, né, deixei esse assunto para lá, nem liguei muito. Pensei, cara, é muito grotesco. Cara, como que Joseph Smith ia falar que ele foi melhor do que Jesus Cristo? Cara, não é cabível um negócio desse. Não, ele nunca falou isso. Então, por conta da estranheza da situação, eu nem levei em consideração. Geralmente, quando eu escuto uma coisa absurda dessa, eu penso assim, cara, deve ter alguma fonte parecida, mas o contexto foi manipulado, a informação pode ter sido manipulada, aumentada, então, né, essas são as principais coisas que eu considero. Vamos ler, então, o que foi falado direitinho no livro História da Igreja, volume 6, página 408, o que Joseph Smith estava falando para esses dissidentes aí em Nauvoo. Meu objetivo é para que você saiba que eu estou aqui no lugar e onde eu pretendo ficar. Eu, assim como Paulo, estive em perigos, e mais vezes do que qualquer um nessa geração. Como Paulo se vangloriou, assim o farei. Eu deveria ser como um peixe fora d'água se estivesse fora das perseguições. Talvez, meus irmãos, acho que precisou de tudo isso para me manter humilde. O Senhor me fez de uma forma tão curiosa que eu me glorio nas perseguições. Eu não seria tão humilde se eu não fosse perseguido. Se a opressão fará de um louco sábio, muito mais um tolo. Se eles querem um menino sem barba para chicotear diante de todo mundo, eu vou ficar no topo de uma montanha e cantar como um galo. Vou vencê-los sempre. Quando os fatos forem comprovados, a verdade e a inocência há de prevalecer. Meus inimigos não são filósofos. Eles pensam que ao manterem minhas palavras em descrédito, eles vão me manter para baixo. Mas para os tolos, vou segurar e voar por cima deles. Deus está na voz mansa e delicada. Em todos esses depoimentos e acusações, é tudo do diabo, toda a corrupção. Venha! Vós, os procuradores,
do inferno, que queimem as montanhas e a sua lava desça sobre ela. Pois no final eu estarei no topo. Tenho mais para me vangloriar do que qualquer homem que jamais viveu. Eu sou o único homem que foi capaz de manter uma igreja inteira unida em todos os tempos. A grande maioria ficou ao meu lado. Nem Paulo, João, Pedro, nem Jesus nunca fez isso. Me vanglorio em dizer que nenhum homem jamais fez as obras que fiz. Os seguidores de Jesus fugiram dele, mas os santos dos últimos dias nunca fugiram de mim. Você sabe da minha caminhada diária e conversa. Eu estou no meio de um povo virtuoso e bom. Como eu gosto de ouvir os lobos uivando. Quando eles puderem se livrar de mim, o diabo também o fará. Nos últimos 3 anos, tenho um registro de todos os meus atos e procedimentos. Eu tenho mantido vários bons, fiéis e eficientes funcionários. Eles têm me acompanhado em todos os lugares e cuidadosamente mantido a minha história. E eles têm escrito o que eu fiz, onde eu estive e o que eu disse. Por isso, meus inimigos não podem me acusar de qualquer dia, lugar ou hora, mas eu tenho um testemunho escrito para provar minhas ações. E meus inimigos não podem provar nada contra mim. Eles têm coisas maravilhosas na terra do presunto. Eu acho que o grande júri se engasgou com um mosquito e engoliu um camelo. Cara, aqui termina, né, a fala de Joseph. Cara, a tradução ficou errada como presunto ou isso daí era um termo popular na época? Mas fora isso, cara, eu tô impactado com essa fala aqui. Como eu li isso num site espírita que ataca as outras religiões, eu pensei, não, cara, eu vou dar uma conferida se essa fonte realmente tá correta, se eles aumentaram ou alteraram a fala de Joseph Smith. E, cara, é isso aí mesmo, entendeu? É isso aí mesmo. A versão que eu tenho é porque, assim, tem algumas versões desse livro da história da igreja. A versão que eu tenho de 3.032 páginas tá lá na página 2.432. Eu só digitei ali na lupa Nor Jesus, que é nem Jesus, né? E já achou a página certinho ali. É porque você tem que procurar assim, tem que achar a palavra certa para você conseguir encontrar o que você quer. E assim, uma fala dessa é bem atípica, né? E, cara, tá dito isso mesmo. Ali na parte do presunto, fala que é mesmo na terra do presunto. Só que tá dito, né, Land of Ham, mas o Ham tá com um H maiúsculo. Então não sei se é o nome de um local, né? Eu preciso de mais contexto para entender essa piadinha aqui, talvez. Pelo contexto que eu tô tentando pegar aqui nessas páginas ao redor dessa citação, o Joseph foi acusado de prender um tal de Simpson, né, um cara que, assim, parece que um membro da igreja chamado... Qual que é o nome do cara? Tá aqui, por aqui. Peraí que eu vou ler agora. Irmão Badham. Então parece que esse irmão Badham aí levou uma facada e o cara fugiu para um lado e Joseph falou, corram atrás, né, a gente tem que prender esse cara, e foi para aquelas bandas ali. E parece que esse Simpson foi preso, né, mas Joseph falou, não, eu não te prendi, né, eu não te acusei de nada. Então parece-me que Joseph estava respondendo aí por ter prendido esse cara, sendo que Joseph não era uma autoridade local, talvez? Não sei, eles estavam aonde? Em Iowa? Não, acho que ele estava em Nauvoo mesmo. Bom, independente do que aconteceu, se Joseph mandou prender o cara ou não, ou se próprio Joseph prendeu, porque o cara disse, esse Simpson disse, Joseph me prendeu, e Joseph tá falando, não, nunca te prendi, você tá louco? A forma em que esse livro History of the Church está escrito, parece que os escribas ali, os carinhas que estavam escrevendo, eles tiveram uma pequena participação, então eles fazem um pequeno enunciado, que são palavras deles, mas a maior parte eles citam palavras do próprio Joseph Smith. Então assim, né, tipo, eles falam, e Joseph disse, tal. Então, né, e Joseph respondeu, tal. Então, né, eles citam bastante palavras de Joseph. E isso daqui, né, é também, né, toda essa frase aqui que a gente leu, que tá no site Defendendo a Fé, são palavras de Joseph Smith, né, que os escribas, né, escreveram ali no History of the Church. Eu ainda vou tentar ajudar um pouquinho o Joseph e vou considerar que os escribas tiveram, vamos dizer assim, um 10% ali
de erro no que Joseph quis se expressar e o que realmente foi escrito. Mas mesmo assim, cara, tem muita coisa. Mas tem muita coisa aqui, assim, é muito difícil que o escriba tenha, né, tipo, errado demais nisso aqui. Então, realmente, ficou muito visível aqui nessas falas de que Joseph era muito prepotente, muito cheio de si. E pelo que me pareceu, ele estava ali assim no auge de uma ira dele, desse pessoal ter saído da igreja ali em Nauvoo e falando mal dele. E assim, nessa ira, no alto dessa ira, ele falou um monte de coisa e ainda colocou, né, Paulo, Pedro e Jesus Cristo no meio. Falou, cara, eu fiz mais do que o próprio Jesus Cristo. E ele não falou isso uma vez, ele citou várias vezes. Eu pensei, cara, que prepotência. Joseph Smith tinha uma autoestima assim muito elevada. Agora, convenhamos, cara, quando você junta uma pessoa assim com uma autoestima muito elevada, uma pessoa assim muito mentirosa, muito ruim, e você dá muito poder para ela, cara, não vai dar certo isso aí. Então, para os membros da igreja que estão meio perdidos aqui, né, assiste lá o nosso episódio 50, tá, onde eu comento que, né, depois de todo o meu estudo eu resolvi chegar em uma conclusão, né, fiz todo o estudo e considerando todo esse contexto que eu adquiri, cheguei numa conclusão de que realmente, cara, não tem mais como defender a igreja. Chegou num ponto, né, onde eu estava defendendo tanta coisa, começou a acumular muita coisa e eu assim falando, não, isso aqui é erro dos homens, isso daqui não é erro, isso aqui está alterado. Então assim, chegou num ponto onde acumulou tanta coisa que eu pensei, cara, não tem como isso ser verdade. Então sim, estamos considerando aqui que Joseph sim foi uma pessoa assim muito mentirosinha, uma pessoa muito manipuladora, e agora a gente está vendo aqui sobre essa personalidade de Joseph. A gente vai continuar falando um pouquinho e vamos tentar descobrir, destrinchar o que se passava pela cabeça dele, quais eram suas presunções, suas ambições. Então, mesmo que a gente considere que ele não teve nenhuma daquelas visões que ele alegou ter, de que o livro de Mormon, né, tipo, ele que criou, né, não teve placas de ouro e todas essas histórias, mesmo que ele não tenha sido, né, um vidente, convenhamos que ele foi sim um visionário. Ele tinha sim consciência do poder de manipulação e soube planejar os seus passos ali mais pra frente. A gente tá considerando ali, né, 1830, tá? A gente sabe que ele, se a gente estudar hoje, né, ver todo o passado dele, a gente vai ver que ele cometeu muitas falhas, né? E acho que as principais falhas é esse diz que me diz. Então tem muitos relatos e contradições, né? Então talvez ele demorou um pouco para organizar as ideias e organizar o plano. Mas hoje em dia a gente tem essa ideia concluída, né? Tem a igreja organizada e ela vingou. Então isso daí é um fato. Acredito sim que foi uma organização ali em conjunto, né? Não dependeu só de Joseph, mas ele foi a ideia inicial, né? E então sim, tem muito crédito para ele sobre essa obra que ele criou. A gente está falando aqui de capacidade, tá? Então ele tinha sim capacidade de comandar, capacidade de organizar essa ideia e fazer ela progredir. William Law, ele foi conselheiro de Joseph Smith na primeira presidência da igreja, durante o período que eles estavam ali em Nauvoo, bem onde ele fez essa fala decepcionante. Então, né, se ele era conselheiro de Joseph Smith, o William Law era um cara da confiança de Joseph Smith. Só que assim, o jeito que ele descreve Joseph é um jeito, vamos dizer assim, nada muito convencional para um membro da igreja. Vamos ver o que o William Law, conselheiro de Joseph Smith, falou sobre o próprio Joseph. Um dos pontos mais fracos de Joseph Smith era sua inveja dos homens. Ele não conseguia suportar ouvir outro homem falando. Se houvesse qualquer pregação, deveria ser dele. Toda a adoração e culto deveria ser para ele. Ele preferiria destruir seu melhor amigo do que vê-lo se tornar popular aos olhos das pessoas da igreja. Sua vaidade não tinha barreiras. Ele era inescrupuloso. A vida de nenhum homem estaria a salvo se ele estivesse disposto a odiá-lo. Ele colocou as leis de Deus e a dos homens em desafio. Pessoal, o episódio daria para terminar tranquilamente só com essas duas citações. A primeira lá, do próprio Joseph Smith, e essa daqui do conselheiro dele, cara, podia fechar, entendeu? Porque assim, não precisa de mais nada para conseguir desenhar a personalidade de Joseph.
Nenhum homem estaria salvo se Joseph estivesse disposto a odiá-lo. Cara, eu não ia querer ser inimigo de Joseph. Ali no site Investigações Sud, eles comentam também sobre as ambições de Joseph em criar um banco. Sim, teve um banco que a igreja criou ali na época, que é o Banco Kirtland Safety Society. Foi criado em janeiro de 1837, 7 anos depois da criação da igreja, 7 anos antes da morte de Joseph. Sinistro, né? Mas a gente vai fazer um episódio sobre esse banco futuramente, tá? Porque ele merece sim um episódio só para esse evento. Tem uma outra pessoa que também fala sobre essas vaidades e ambições aí de Joseph. Charlotte Heaven. Ela escreveu para um jornal chamado New England e estava falando um pouquinho sobre Joseph e Emma. Vamos ver o que essa Charlotte falou. A irmã Emma é muito simples em sua aparência, apesar de ouvirmos que ela é muito inteligente e benevolente. Tem grande influência sobre seu marido e é geralmente amada. Ela disse muito pouco a nós. Toda a sua atenção foi absorvida pelo que Joseph falava. Joseph falava incessantemente sobre si e o que ele tinha feito e podia fazer mais do que outros mortais e comentou que ele era um gigante fisicamente e mentalmente. Para quem quiser ver mais detalhes sobre essa fala dela, está em A Girl's Letter from Nauvoo, de dezembro de 1890. Mais para frente, em dezembro de 1843, Joseph mandou uma petição para o Congresso. Olha só o que ele queria. Ele queria que Nauvoo fosse um território completamente independente do território federal. Queria ali a independência de Nauvoo, ia criar um país novo ali no meio dos Estados Unidos. Então, nessa época, Joseph era o prefeito de Nauvoo, sim, o prefeito mesmo da cidade. Ele tinha muitos homens da cidade de Nauvoo que estavam incorporados ali nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, além da independência ali de Nauvoo, criar seu próprio país, ele ainda queria chamar sempre que necessário as tropas dos Estados Unidos para defender a sua cidade. Então, ele quer ser independente, mas também quer as forças armadas do resto do país para proteger eles se ele precisar. E assim, ele não fez só essa solicitação, essa petição para o Congresso, ele também fez uma profecia sobre isso. Vamos ver o que ele falou nessa profecia. Eu profetizo pelo poder do sacerdócio a mim investido e em nome do Senhor Jesus Cristo que, se o Congresso não ouvir nossa petição e não garantir nossa proteção, eles se despedaçarão como governantes e Deus os condenará e nada restará deles, nem mesmo uma gota de gordura. Muita audácia, né? E não só isso, tem mais uma coisa interessante sobre esse episódio, é que isso, se você quiser dar uma olhadinha na fonte sobre essa fala dele, tá lá no Millennial Star, volume 22. Ele é de 1860, tá na página 455. Mas, quando foi reimpresso no History of the Church, essa fala, tá lá no History of the Church, volume 6, página 116, algumas palavras foram omitidas. Olha que legal! Então a gente está usando o History of the Church como fonte, fonte histórica, e já tem muita coisa ruim lá no History of the Church. Então a gente fica imaginando, se não tivesse outras fontes para confrontar as informações ali, quanta coisa que não foi perdido aí do que realmente aconteceu. Omitir palavras? History of the Church. Tô decepcionado. Como é que você vai me fazer uma fonte histórica dessa? Repense aí nas suas ações. Bom, mas não parou por aí não, pessoal. Essa história tá só no começo. Em março de 1844, aí Joseph mandou uma outra petição pro Congresso. E dessa vez, o que ele estava pedindo? Estava pedindo para ser indicado como oficial das Forças Armadas dos Estados Unidos. Para ter poder, de convocar 100 mil voluntários para patrulhar e policiar as fronteiras ali do oeste, desde o Texas até o Oregon. Ele queria ser general ali das Forças Armadas, olha que legal. Então ele mandou essa solicitação aí para o Congresso em março de 1844 e no próprio março ele estava concorrendo para ser presidente dos Estados Unidos. Sim, legal, né? Você já tinha ouvido falar? Aliás, eu já tinha ouvido falar, sim, mas na igreja muito pouco.
Muito pouco. Acho que eu ouvi alguém mencionar, então não foi nas aulas da igreja, não foi mencionado isso nas aulas, foi algum membro que tinha essa informação que comentou, sabia que Joseph foi candidato a presidente dos Estados Unidos? Então, fica aí mais uma informação interessante. Mas não me impressiona. O cara, ele era prefeito de Nauvoo, ele queria que Nauvoo fosse separado do país, virasse o próprio país, ele queria ser o presidente daquela área. Aliás, além disso, ele ainda queria o exército todo para ele e mandou uma petição para o governo para ele ser o general do exército ali dos Estados Unidos. E não me impressiona nada ele querer concorrer a ser presidente nos Estados Unidos. Cara, imagina um cara desse vencer as eleições para presidente dos Estados Unidos. Cara, eu não sei o que ia acontecer. Então, nessa preparação aí para ser presidente dos Estados Unidos, ele organizou um Conselho dos 50, que ele chamou o Reinado de Deus, que seria a mais alta corte da Terra. E nessa organização, ele se permitiu ser ordenado como o rei dos reinos sobre a casa de Israel para todo o sempre. Esse cara tinha muito poder, né? Você quer ler um pouquinho mais sobre isso? Você vai ver lá no Diário de Brigham Young, que foi publicado no Millennial Star, volume 26 e 27. E se você der uma pesquisadinha na internet, provavelmente você vai achar, se você digitar lá, Joseph Smith, Mormon, presidente dos Estados Unidos, alguma coisa assim, sei lá. Pesquisa alguma coisa, você vai achar, bota nas imagens, você vai encontrar uma imagem, um scanner do jornal Times and Seasons, jornal da igreja da cidade de Nauvoo, de junho de 1844. Tá lá, para presidente, bem grande na página, para presidente, General Joseph Smith, de Nauvoo, Illinois, e vice-presidente, Sidney Rigdon, da Pensilvânia. Cara, agora eu tô pensando aqui, cara, será que ele fez essa petição para ser general do exército para poder colocar o título na sua candidatura a presidente, mesmo que fosse negado, que obviamente ia ser negado, a sua petição para ser general do exército, mas pelo menos ele ia estar usando esse título na sua candidatura? Cara, é muito safado, né? Essa é uma suposição minha, tá? Precisaria confirmar, mas é a lógica que eu sigo. Como nós sabemos, Joseph morreu na prisão de Carthage. Ele foi assassinado em 27 de junho de 1844. Então foi nesse mesmo ano aí que ele estava se candidatando. Foi ali, aliás, poucos dias depois dessa candidatura. 2 membros do Quórum dos 12 Apóstolos debandaram, eles desertaram a causa da igreja. Foi Thomas B. Marsh e Orson Hyde. O Thomas B. Marsh fez um juramento documentado que foi endossado ali por Hyde. Vamos ver o que ele declarou. O profeta transmite a ideia, a qual é acreditada por todo verdadeiro Mormon, de que as profecias de Smith são superiores às leis do país. Ouvi o profeta dizer ainda que ele pisaria seus inimigos e caminharia sobre os seus cadáveres. E se não lhe deixassem em paz, ele seria um segundo Maomé para esta geração. E isso está bem registrado ali no próprio livro da igreja, History of the Church, e está também na versão brasileira, é a História da Igreja na Plenitude dos Tempos. Eu acho que esse livro é tipo um resumo do History of the Church, porque History of the Church, pessoal, é muito grande, sabe? Tem muitos volumes. E esse História da Igreja na Plenitude dos Tempos, pelo que eu saiba, tem um volume só. Enfim, mas de qualquer forma, tá na página 199 essa declaração aí. Realmente, ele foi citado isso daí. Que ele seria um segundo Maomé para essa geração, pisaria o cadáver dos inimigos. Cara, quem fala assim, você consegue imaginar profeta, atual Russell M. Nelson falando assim? Não fala, Consegue imaginar Jesus Cristo falando assim? Vou pisar nos meus inimigos? Vou pisar no cadáver deles? Não consegue pensar. É muita baixaria, E ali no livro História da Igreja continua falando, Thomas B. Marsh e Orson Hyde desertaram da igreja e uniram-se ao inimigo em Richmond. A respeito dessa traição, Joseph Smith comentou que Thomas B. Marsh havia seguido o seu orgulho por sua exaltação ao ofício e as revelações dos céus ao seu respeito, até que estivesse pronto para ser derrubado pelo primeiro vento da adversidade que cruzasse o seu caminho.
Eu dei uma pesquisadinha mais a fundo sobre essa história de Thomas B. Marsh, e ali na versão que eu tenho do History of the Church, que é de 1902, página 810, fala um pouco sobre o que Thomas B. Marsh estava falando sobre essa situação. Tá ali no livro, né? Os principais pontos da declaração de Thomas B. Marsh mencionados no texto são as seguintes. Daí aqui fala sobre Thomas B. Marsh falando sobre Joseph Smith e a igreja, né? Eles têm um pelotão, considerados verdadeiros mormons, chamados de Danitas, que prestaram um juramento de apoiar os líderes da igreja em todas as coisas que dizem ou fazem, sejam elas certas ou erradas. Muitos, no entanto, desse pelotão estão muito insatisfeitos com esse juramento, pois é contra os princípios morais e religiosos. No último sábado, fui informado pelos Mormons que eles tiveram uma reunião em Far West, na qual nomearam um pelotão de 12 pessoas chamados Pelotão da Destruição, com o propósito de queimar e destruir, e que o povo de Buncombe viessem... E se o povo de Buncombe viesse causar danos ao povo de Caldwell e cometer depredações sobre os Mormons, eles deveriam queimar Buncombe, e se o povo de Clay e Ray fizesse qualquer movimento contra eles, o pelotão destruiria e queimaria Liberty e Richmond. O profeta diz algo e todo verdadeiro Mormon acredita que a ideia de Smith e as profecias são superiores às leis do país. Eu ouvi o profeta dizer que ele ainda pisaria seus inimigos e andaria sobre os seus corpos mortos, e se ele não fosse deixado em paz, ele seria um segundo Maomé para esta geração, e que ele derramaria sangue nas montanhas rochosas até o Oceano Atlântico, que, como Maomé, cujo lema em tratar pela paz era o Alcorão ou a espada, conosco seria Joseph Smith e a espada. Estas últimas declarações foram feitas durante o verão passado. O número de homens armados em Adan onde Amã variava entre 300 e 400. Tenho muitas considerações sobre esse texto, cara, muita coisa, né? Primeiro de tudo, 2 do quórum dos 12 apóstolos debandaram da igreja. Cara, essa é a primeira vez? Não. Os escribas, né? Martin Harris, Oliver Cowdery, David Whitmer, muita gente grande saindo da igreja. Cara, muita gente que teoricamente viu anjos, viu as placas, tiveram visões maravilhosas, né? E assim, saindo da igreja. Cara, por quê? Porque isso não é um red flag, né? Não é uma bandeira vermelha ali? Não tem alguma coisa estranha nessa história? Tudo vai ser jogado em Satanás, né? Satanás está desviando o coração deles, né? Satanás está trabalhando em cima deles, óbvio, né? É a restauração da igreja. Satanás vai trabalhar todo o afinco, né? Essa é a história. Tem alguma outra versão que pode ser considerada sobre essa história? Né? É de se pensar. Outra coisa que foi citada nesse texto, os Danitas. Eu estou pretendendo fazer um episódio só sobre os Danitas. A gente já falou sobre eles antes. Quando que a gente falou? Foi quando a família de David Whitmer foi expulsa lá da cidade, quando Oliver Cowdery foi expulso, porque acusou Joseph ali de estar fazendo umas coisinhas erradas. E a família Whitmer, né, era relacionada com a família de Oliver Cowdery, então, né, eles também se revoltaram com a situação e todo mundo foi expulso junto. E eles ficaram com medo porque esses Danitas, né, iam atacar eles. Eles até largaram as terras que eles tinham lá e perderam essas coisas. Agora, cara, né, agora a gente tá ouvindo de novo falar sobre esses tal Danitas, que era ali uma tropa de elite da igreja e que, né, como a gente viu aqui, estavam acima da lei, estavam acima de qualquer princípio moral ou religioso, né? Então, Pelotão da Destruição, olha o nome dos caras. Não é um monte de bandeira vermelha aí para todo lado?
Aí, quando eu assisto os vídeos quando eu assistia os vídeos da igreja, daquelas perseguições, todas aquelas lutas armadas que os membros da igreja levavam tiro, cara, tem muito vídeo. Tem uma parte ainda que eu lembro desse vídeo, né, as irmãs chorando em cima dos corpos dos irmãos, os irmãos defendendo a sua fé. Tudo bem, eu tô vendo aqui, pra mim tá claro que os membros da igreja estavam sofrendo perseguição, sim. Agora, a questão para ser levantada é, essa perseguição era de graça? Aconteceu alguma coisa que fez com que essa perseguição acontecesse ou foi somente intolerância religiosa? 100% do que é pregado pra gente na igreja é de que era perseguição religiosa, não tinha mais motivação nenhuma para essa perseguição. Então a gente está vendo o Congresso, né, presidente dos Estados Unidos, está vendo o país inteiro se mover contra o grupo Mormon, mas todas essas pessoas estavam sendo movidas por Satanás. Eu faço até movimento aqui com as mãos, porque eu fico estupefado. Um país todo movido pelo poder, né, do inimigo contra a organização, a restauração da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Cara, é muito poder, né, do inimigo, né, para tentar impedir que a Igreja de Jesus Cristo seja restaurada aqui na Terra, né? Mesmo, né, passando por cima de todas essas evidências de que Joseph não era um cara legal, né, todas as evidências de que ele mentia, de que ele inventou história, né, a gente tem que passar por cima disso tudo e dizer que um país inteiro estava, né, perseguindo religiosamente esse grupo. Mas o principal que eu acho sobre esse texto é a parte de Maomé. Cara, essa parte de Maomé me diz muita coisa. Quando eu li que saiu da boca de Joseph Smith que ele iria pisar os inimigos, né, pisar o cadáver dos inimigos, eu pensei, tá, pesado. Mas quando eu vi que ele falando assim, eu vou me tornar como um novo Maomé para essa geração, cara, já me acendeu, né, uma bandeirinha vermelha sobre isso. O que isso indica para mim? Que, pelo menos, Joseph Smith conhecia a história de Maomé, pelo menos, né? Mas do jeito que eu escuto falar ou que eu leio sobre Joseph Smith, é que ele lia muito, consumia muito conteúdo. Então, se ele consumia muito conteúdo, provavelmente ele sabia a história, né, a trajetória de Maomé. E se você analisar a trajetória de Maomé, para mim, o que parece? Para mim, eu raramente gosto de deixar assim tanta opinião pessoal, né? Mas essa aqui vai ser um pouco mais longe dentro da minha opinião pessoal. Que Maomé, para mim, o que pareceu? Ele viu a trajetória de Jesus Cristo, ele viu como ele, né, Cristo se tornou popular, viu todo o contexto e toda a organização criada ao redor da ideia cristã. Ele pensou, cara, eu tô, né, fazendo uma conjectura aqui. Então penso assim, Maomé pensou, cara, isso aí é uma boa ideia, né? É uma boa ideia e eu vou fazer o mesmo. Então eu vou dizer que eu sou um profeta, né? Vou criar um livro aqui, dizer que veio de um anjo, né? Tudo isso obviamente tem que estar junto com um bom poder de manipulação e vou tentar ser um novo Jesus Cristo aqui. Isso é uma análise assim bem fraca, na verdade, né? Eu não tenho muito contexto sobre Maomé, mas analisando a trajetória dele, eu consigo imaginar que foi isso que passou pela cabeça dele. E daí, quando Joseph Smith analisa a trajetória de Maomé, eu imagino a mesma coisa. Por isso que eu gosto de entrar muito em contexto. Assim, eu gosto de ter o máximo de contexto possível sobre uma pessoa, né? Eu quero entender quem foi Joseph Smith, o que ele fez, o que falaram de bem dele, o que falam de mal, o que entra em contradições, o que eu tenho disponível para conseguir entender a pessoa de Joseph Smith, para conseguir entrar na cabeça dele e entender o que ele estava pensando. Qual era o propósito dele? Quais eram as intenções dele? Qual era o próximo passo dele? Por que ele tomou esses passos? Então, quando eu escuto falar que Joseph Smith se pronunciou como sendo um segundo Maomé para essa geração, para mim pareceu que ele abriu a boca demais e deixou escapar qual era o plano dele. A análise minha, né, desse contexto, né, entre Joseph Smith e Maomé, tá? Então, fecha o parênteses. E pode ser que eu mude, tá? Pode ser que eu leia mais pra frente e mude de ideia, ou consiga mais contexto para, né, conseguir desenhar melhor
o que aconteceu. E essa ideia, assim, que eu acho que é a principal, porque, assim, quando eu escuto os meus primeiros podcasts ali, eu penso, cara, é muito fraquinho, é muito ruimzinho. Eu penso, cara, que bom, né, que bom, porque pelo menos eu evoluí, eu não vou apagar eles, né, eles fazem parte da minha história. E eu escuto e penso, cara, nem devia ter falado isso, devia ter falado de outro jeito, mas é isso, cara, faz parte da evolução. Então, assim, eu quero muito, né, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, escutar esses meus podcasts e pensar assim, cara, como que eu não sabia de nada? Entendeu? É essa a minha intenção. Mas, nesse caminho que eu tô trilhando, eu não vou deixar de compartilhar, né, os meus estudos com vocês, né, meus membronitas. Bom, vamos continuar lá. Então, em alguns documentos, né, a gente encontra membros da igreja citando que Joseph Smith almejava poder e autoridade monárquica. E alguns diziam que ele estava adiando de propósito a ida para Sião. Especulações, tá? Em julho de 1844, então, ou seja, depois da morte de Joseph, um mês depois da morte dele, uma mulher chamada Sarah Scott descreveu quais eram as pretensões de Joseph Smith numa carta. Ela comentou que Joseph Smith declarou que podia desafiar a terra e o inferno, que era o homem mais importante que havia vivido, incluindo Jesus. Joseph, ele também declarava que ele era um advogado, um grande legislador que podia abranger o céu, a terra, os infernos, e que ele ia descobrir o conhecimento que suplantaria todos os outros advogados, doutores e corpos letrados. O cara era fera, hein? No History of the Church, volume 6, página 78, vamos ver o que Joseph Smith falou também? A terra inteira será testemunha de que eu, como a rocha elevada no meio do oceano, que resistiu à poderosa investida das ondas durante os séculos, sou invencível. Eu combato os erros da história, enfrento a violência das massas, me viro com os procedimentos ilegais da autoridade, corto o nó górdio dos poderes e resolvo os problemas matemáticos das universidades com a verdade primeira. E Deus é meu homem de confiança, meu braço direito. Eita, eu pensei que ele era o braço direito de Deus, então Deus é o braço direito dele, Deus é o homem de confiança dele. Tá bom. Cara, é engraçado de pensar que, né, muitos membros da igreja pensam que isso é mentira, pensam que isso é teoria da conspiração, né, é ataque da oposição. Cara, isso aí tá registrado no History of the Church, livro da igreja, fala de Joseph Smith. Parece brincadeira, mas não é. Como que a gente não fica sabendo dessas coisas? Eu entendo que quando a gente é membro, a gente vai ler isso de uma forma muito diferente, né? Então, assim, se eu ler isso daqui, eu vou entender, nossa, Joseph é um cara poderoso mesmo, né? Todo mundo atacou ele e ele se manteve firme, né? E eu não vou ler essa parte, né? Deus é meu homem de confiança, meu braço direito, com, né, uma má interpretação. Eu vou pensar assim, não, ele e Deus estão ali juntos. Mas, quando a gente pega todo o contexto e vê assim, que ele começou a se colocar, né, muito poderoso e confiar muito nele próprio, a gente entende esse finalzinho aqui como ele realmente foi escrito. Mas não acabou não, a gente está até usando o History of the Church, que é material da igreja, para não ter, né, incomodação. History of the Church, volume 6, página 319 e 320. Joseph falou assim: Deus fez de Arão seu porta-voz para as crianças de Israel, e ele me fará Deus para vocês, como seu substituto. Olha, o seu substituto tá com o S maiúsculo, então, ou seja, né, Deus é o Deus para eles, mas Deus fará de Joseph um Deus para ficar no lugar de Deus. Ficou confuso? Deu para entender, né? Então, ou seja, né? Deus vai se aposentar e vai colocar eu aqui de Deus para vocês. Cara do céu, é muita prepotência. Vamos ver, ele continua. E os elders dependerão de mim. E mesmo se vocês não gostarem, vocês terão que aceitar. Cara, é muito piada isso daqui. Desculpa, é que eu tô levando um pouco na brincadeira, mas isso aqui é sério, pessoal? Joseph continua: não contratem advogados ou paguem a eles dinheiro por seus conhecimentos, pois aprendi que eles não sabem nada. Eu sei mais do que todos eles. Nenhum homem pode ensiná-los mais do que eu já vos disse.
Um cara chamado Josiah Quincy, ele explica que ele visitou ali Joseph Smith em 1844, né, então antes de Joseph falecer. Tava ali conversando, né, e o Joseph perguntou para ele: esse templo aqui não tá acima do de Salomão, que construiu um templo com os tesouros do pai dele, Davi, e com a ajuda de Irão, que era o rei de Tiro? Eu construí esse templo sem ninguém me ajudar nesse trabalho. Mas, pessoal, como se não bastasse assim tanta autoestima, ele ainda foi alvo de uma profecia ali do livro de Mórmon, cara, doutrina, né, da igreja ali no livro de Mórmon. O que foi falado sobre Joseph? Eis que o Senhor abençoará este vidente, e aqueles que procurarem destruí-lo serão confundidos, porque esta promessa que obtive do Senhor para o fruto dos meus lombos será cumprida. Segundo Nefe 3,14. Conveniente, né? Conveniente que Joseph estava sofrendo algumas perseguições, e Nefe, lá naquela época, convenientemente, recebeu uma visão de que esse vidente aí do Senhor, ele ia ser perseguido, e que o pessoal que estava perseguindo ele, né, estava sendo ameaçado ali de que iam ser confundidos. E olha só, cara, que diferença. Vamos ver lá 1 Coríntios 3, 5 e 6, o que fala sobre Apolo e Paulo. Fala assim: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Olha a diferença de como Paulo se via, né? Como não sou nada, quem é Deus. E olha só a diferença de como o próprio Joseph Smith se retratava. Deus ia se aposentar e quem ia ser o próximo Deus para cuidar de todo mundo era Joseph. E a gente, querendo ou não, tem que aceitar. E eu ainda tô impactado com essa autoestima. Eu tô lendo um comentário, é o primeiro comentário, na verdade, ali nessa postagem do Investigações Sud. Cara, esse é Fabrício, o nome do cara. Eu não tenho palavras, né? Esse Fabrício falou assim: na época, né, da perseguição da igreja foram criados vários documentos falsos para denegrir a imagem de Joseph. E, né, o que foi lido aqui é parte desses documentos falsos, né? Mas assim, né, Deus já tinha profetizado que Joseph ia ser perseguido, e você que está produzindo esse conteúdo, né, faz parte dessa profecia, está cumprindo essa profecia. Então, né, isso só fortalece mais meu testemunho, porque eu li o livro de Mórmon, orei e recebi um testemunho, né, e tive uma resposta. E sei que o livro de Mórmon é verdadeiro, sei que Joseph Smith, né, foi um profeta e tal, né, enfim. Cara, né, o que dizer? Eu nem sei se precisava, né, na verdade, responder esse comentário. Mas eu resolvi citar ele aqui porque pode ser que seja o pensamento de muitas pessoas, né? Mas o que essas pessoas, né, que pensam assim, depois de ouvir todo esse episódio aqui, né, tem que ouvir todo esse episódio, ouvir os outros episódios anteriores, né, sobre a história da igreja, e você tem que pensar, né, primeiro, esses documentos, né, essas falas foram retiradas de um livro oficial da igreja, né, de época, foi Joseph Smith falou, né, os escrivãos, os secretários deles escreveram, e é o que está ali, né? Então você está dizendo que isso daí é falso? Estou dizendo, a igreja considera esses documentos são da igreja, você vai dizer que esse documento é falso? Daí não sei, daí você tem que abrir uma nova aba, né, um novo ramo da igreja e dispensar esses documentos e sei lá, criar sua nova crença. Sim, né, qualquer pessoa que falar mal de Joseph Smith, teoricamente dentro dessa profecia, estaria dentro, né, das pessoas que estão difamando Joseph, estariam sim, obviamente, dentro dessa profecia, se essa profecia, né, fosse verídica. Agora, sobre o seu testemunho, tem que ouvir, né, o meu episódio sobre testemunho, que é o episódio 32, ali no finalzinho da segunda temporada, e ouve o meu episódio 50. Tem que tomar muito cuidado para ver, né, se os seus sentimentos pessoais, suas emoções não estão aí, talvez, sendo misturadas com o seu desejo, né, aquele viés de confirmação. Então, né, você lê
querendo que aquilo se confirme e você usa os seus sentimentos pessoais para confirmar aquilo. Porque é uma questão de lógica, e a lógica ela não precisa necessariamente estar contra a fé, entendeu? Na verdade, seria muito bom que a lógica tivesse a favor da fé. E tem lógica, tudo que a gente já tratou na história da igreja aqui nesse canal, né? Tudo que a gente falou sobre a pessoa de Joseph Smith nesse episódio aqui, bate com o que a gente aprende na igreja hoje, com o que a gente aprende ou acredita que é certo? Não bate. Não tem como. E como você vai receber um testemunho de uma coisa tão absurda? Não tô querendo desrespeitar os seus sentimentos, as suas crenças. Mas tô te convidando para fazer uma análise sobre essa questão. Bom, espero que esse episódio tenha sido de proveito para vocês, tenha agregado para o conhecimento de vocês sobre a pessoa de Joseph Smith. Comenta aqui comigo se você já sabia dessas informações, o que foi novidade. Não esquece de dar sua curtidinha, tá? Deixa um comentário, que eu adoro o comentário de vocês. E, pessoal, vamos ajudar, né? Compartilha essas postagens, né? Nas páginas, né? Nas redes sociais. Eu procuro sempre dar uma analisada nas fontes, né? Não gosto de postar fake news, então, né? Analiso a fonte, de onde ela veio. Uma análise, né? Se essa fonte vale a pena ser levada em consideração ou não. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima!